Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, observa os seus caminhos e sê sábio. Ela, não tendo superior, nem oficial e nem dominador, prepara no verão o seu próprio pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do sono? Verso 10, todo mundo já achou? Vamos ler o verso 10 juntos? 1, 2, 3. Um pouco de sono, penejando, um pouco encruzando as mãos para estar deitado. Vamos repetir de novo esse verso? Um pouco de sono, um pouco tosquenejando, um pouco encruzando as mãos para estar deitado. E o verso 11 fecha: assim te sobrevirá a pobreza como um ladrão e tua necessidade como um homem armado. Pois bem, a palavra do Senhor, ela sempre nos utiliza algumas ilustrações para fazer comparações conosco. Ele utiliza a árvore, né, os animais, e neste texto ela está usando este inseto, a formiga. Existem cerca de aproximadamente 12 mil espécies de formigas catalogadas. Não é um número exato, pode ser que tenha mais, segundo alguns estudiosos, mas catalogadas de cerca de 12 mil espécies de formigas. E as formigas, como nós vemos na nossa casa, na rua, né? Elas estão aí em números grandes. São criaturas de pouca força, contudo, elas armazenam a sua comida no verão. Elas passam trabalhando no verão. Elas são, aos nossos olhos, impotentes, as formigas. Mas elas podem andar até 300 metros para encontrar a sua comida. 300 metros para nós não seriam nada. Mas 300 metros para a formiga caminhar para encontrar comida, para ela é um grande espaço. Isto equivale para a minha pessoa como ser humano em torno de 60 quilômetros andando a pé para encontrar comida. Isto é o que elas fazem na maioria das vezes para encontrar alimento. E elas conseguem levar até 7 vezes a mais do seu próprio peso, né? Carregando algo em seus dentes ou na sua boca. Você vê aquela formiguinha pequenininha e você vê ela com um pedaço de folha e ela caminhando. A formiga, ela não tem aquilo que nós chamamos de barreira psicológica dos limites. Ou seja, elas não pensam, eu não sou capaz. Se elas têm o alimento ali, elas vão pegar e vão carregar até dentro da sua casa. Se é nós paramos e analisamos, não, eu não consigo. E a Bíblia está comparando o quê? Vai ter com a formiga. E a formiguinha que nós vemos lá todo dia, lá na nossa casa, lá, ela faz aquela corredeira lá, não é? A formiguinha. Elas são trabalhadoras. Há um ditado popular, provavelmente os irmãos já ouviram, que enquanto a cigarra canta, a formiga trabalha. E trabalham sempre no verão. O que é o verão? O verão é quando nós temos uma maior disponibilidade para trabalhar. Nós podemos tirar por hoje. Hoje é um exemplo claro. Está muito frio e só vieram os remanescentes. Né? Porque está muito frio, então um não consegue sair, o outro tem criança pequena, um não tem carro. Então... Elas trabalham justamente no verão
para que quando chegar esse tempo elas tenham comida estocada e não precisem sair. A Bíblia vai dizer em Eclesiastes 12:1 o quê? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Por quê? Quando chegarem o quê? Os maus dias, quando chegar os tempos difíceis. No verão eu já trabalhei. No verão eu já trabalhei. Como as formigas. Então eu tenho. Mas se eu não trabalhar no verão, quando chegar o inverno, eu vou conseguir trabalhar? Não vou. Ensina-me a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Salmo 90, 12. Enquanto eu estou jovem, e eu sou jovem ainda, não nasceu nem cabelo ainda, então me considero jovem, jovenzão, né? É nesse momento que eu preciso trabalhar. É no seu momento aí de jovem, né? Sentadinho aí ouvindo eu falar, é nesse momento que nós precisamos trabalhar, porque quando chegar lá na minha idade terra, eu já preparei na idade do irmão Geraldinho. Na idade do irmão Geraldinho, tá tranquilo, casinha nos trinques, carrinho, mas ele trabalhou no verão. Ele trabalhou no verão. Quando, isso aqui é só para a gente entender um pouco sobre a formiga, eu quero finalizar sobre um outro assunto, mas para que a gente venha entender e aprender algumas coisas com a formiga. Nada que Deus coloca através da sua Bíblia não é por acaso. E toda vez que a formiguinha, ela pega a sua comida e vai até lá, ao seu local para colocar, nesse espaço, os irmãos veem que vem vindo uma correntinha, né? Uma atrás da outra. Eles vão dizer que elas soltam um odor, e através desse odor, as outras vão atrás, seguindo. Então, esse odor, se não soltar esse odor, as outras que estão se perdem. E é isso mesmo, feromônio. É uma substância que ela vai soltando. Quantos ouviram o testemunho do irmão Geraldo aqui? Graças ao início deles, nós estamos aqui, porque nós fomos seguindo o caminho. Graças ao irmão Clementino, que iniciou, outros vieram após ele. Com ele ia passando, ia deixando. A Bíblia vai dizer que nós deixamos o bom cheiro de Cristo, lá em Coríntios. Mas quantos de nós vão se perdendo durante o caminho, porque quer pegar outros caminhos, e aí o odor, aquele cheiro, já não consegue mais sentir, e aí vai para outros caminhos. E tudo começou num pouquinho, guarde essa palavra, tudo começou com um pouquinho. Assim como as formigas liberam esse cheiro agradável quando saem do ninho, também no sentido espiritual, Paulo fala lá em 2 Coríntios 2, 14 e 15, sobre este cheiro. Quando elas estão no ninho, a mesma coisa, é liberado esse odor para que todas que estejam próximas saibam que ali é o lugar delas. E vocês já perceberam como elas são... trabalham em equipe e não tem nenhum líder falando assim, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você precisa fazer aquilo outro. Elas são organizadíssimas. Cada um sabe o seu trabalho, vai lá e faz, ninguém atrapalha uma outra. Você pode perceber, se você matar uma formiguinha aqui, elas param tudo. Elas inventam outro caminho e vão em frente, porque elas precisam armazenar a sua comida. Você já parou para aprender com a formiga? Já pensou? E aquele animalzinho que a gente
ela não tem ninguém que... E olha, irmão do céu, quantas pessoas que só funcionam no... Vai, você tem que fazer, você tem que ser... Só funciona na machadada. Se você não falar para a pessoa assim, você tem que fazer. Se você não fizer, você não vai para o céu. Então eu vou fazer. Ela entra, é um exemplo. Ela entra, vê a cadeira torta ali. Ela passa, a cadeira está torta. Mas a formiga vai entrar, vai ver a cadeira torta, ela vai arrumar sem ninguém mandar. Mas muitos de nós, se não tiver ninguém que vai lá, não faz nada. E a Bíblia vai dizer aqui, não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão o seu pão. Quer dizer, ninguém precisa mandar. Ela sabe que no verão ela tem que trabalhar, porque se não chegar no inverno ela vai passar fome. Ei, irmão, tá no verão, continua trabalhando, porque quando chegar o inverno você precisa estar preparado. Se você não estiver preparado, você vai passar frio. No verão ninguém lembra de comprar blusa, lembra? A loja faz a promoção lá, baratérrimo. Você passa, olha, nossa, aquela blusa está barata. Mas o clima está quente, eu não preciso de blusa. Não compra. Mas quando está frio, ele coloca o preço lá em cima, você passa lá e fala, nossa, eu preciso de uma blusa. Será que ele não divide em 24 vezes? Se ele falar que não divide em 24 vezes, você fala, nossa, e agora? Vou ter que comprar aquele cobertor espicha-pé. Sabe qual que é, né? Você cobre a cabeça e descobre o pé. Cobre o pé e descobre a cabeça. Por quê? Porque no verão que estava barato, você não comprou. Você deixou para comprar no inverno. Então nós temos que aprender a trabalhar no verão. Porque quando chegar o inverno, nós vamos estar preparados. Agora, verso 10. Para nós finalizarmos. Um pouco de sono, um pouco tosquenejando e um pouco encruzando as mãos para estar deitado. Um pouquinho. Para o sucesso ou para a sua catástrofe, tudo começa com um pouquinho. Tudo é um pouquinho. Por exemplo, irmão Daniel, vou usar o irmão evangelista Daniel, por gentileza. Irmão presbítero Higino. Irmão Daniel, apresenta o presbítero Higino para mim. Chega aqui, irmão. Vou pegar esses óculos. Apresenta ele para mim. Irmão Higino, esse aqui é o pastor Sossa, irmão Higino. Amém? Eu falei alguma coisa? O que eu fiz? O irmão lá, da câmera lá, não filmou minha beisola? Eu fiz assim. Obrigado. No coração dele, ele já falou, nossa, o pastor Sócio fez pouco caso de mim. Mas eu não falei nada. Só foi um pouquinho. Um pouquinho que ele já vai levar, pode sentar lá, Deus abençoe. Um pouquinho que ele já vai levar lá para ele e falar, aquele dia eu não fui bem recebido. Começou com um pouquinho. Eu não falei, mas a minha atitude do ato de cumprimentar ele já deixou uma interrogação no coração dele. Falei, esse rapaz aí é meio nariz empinado, né? Pode até ser que não, mas começou com um pouquinho. E esse pouquinho vai fermentando e vai aumentando. Um dia que ele não estiver bem, mas alguém fazer isso aí, ele fala, não, aquela igreja não é para mim, todo mundo lá é de nariz empinado. É só um exemplo. No seu quarto, tudo fechado, apagou a luz, tem um mosquitinho lá, aquele que faz... É só um. Você consegue dormir? Não. Por quê? Porque ele faz barulho na sua orelha. Mas é só um. Só um. Começou com um pouquinho. Com um pouquinho.
Um casamento, ele não termina do dia para a noite. Ele termina aos pouquinhos. É uma coisinha hoje, uma coisinha amanhã, uma coisinha depois. Daqui a alguns anos, acabou. Nossa, mas eles pareciam tão felizes. Mas um pouquinho aqui, um pouquinho lá. E o preguiçoso, ele nasce preguiçoso? Não, é um pouquinho. Olha, o que a Bíblia vai dizer? Um pouquinho de sono, um pouquinho tosquenejando, né? Um pouquinho cruzando os pés, aí ele já está com sono, abrindo a boca e cruzou os pés. Para dormir é 2 palitos. Tudo começou com um pouquinho. Cuidado. Mas as coisas boas, elas também começam com um pouquinho. A Bíblia vai falar de 2 Adão. O primeiro Adão que nós conhecemos e vai comparar Jesus com o segundo Adão. O primeiro Adão já nasceu grandão. Ele não nasceu criancinha, pequenininho. Não, ele já nasceu homenzão. E na primeira tentação, o homenzão caiu. Porque ele já nasceu pronto. Aí a Bíblia vai comparar Jesus como o segundo Adão. E Jesus nasce pequenininho, vai crescendo. A Bíblia diz que ele era obediente aos seus pais. Seu ministério só começa aos 30 anos e ele passa 40 dias sendo tentado. E venceu ou não? Sim. Mas começou aos poucos. Então ninguém que nasce grande, cuidado, prospera. Nasça pequenininho e vá crescendo aos poucos. Essa é a minha palavra para você nesta noite, para você levar para a sua casa durante a semana. Aos poucos, tanto para o mal quanto para o bem, aos poucos, aos poucos. Ninguém sai da igreja do dia para a noite, sai da igreja aos poucos. Aos poucos. É uma coisinha hoje, outra coisinha amanhã. Daqui um dia você fala, nossa irmão, você não vai mais então, não tenho mais força. Mas as forças não acabaram do dia para a noite. Nós que só percebemos naquele momento, mas as forças foram acabando aos poucos. E aí, quando nós tomamos por ver, já foi. Porque nós não percebemos que tudo começa aos pouquinhos. Quando nós crescemos, como nós vimos aqui, esta obra, ela começou aos pouquinhos. Uma estaca aqui, outra estaca ali, outra estaca aqui, e as coisas vão criando firmeza, e assim ela continuará por muito e muitos anos. Talvez eu não esteja aqui no dia de amanhã, ou você não esteja, mas a obra vai continuar, porque ela começou aos pouquinhos e foi se firmando, e ela continuará aqui. Entendeu a diferença de uma obra que começa aos pouquinhos, firmada na palavra de Deus, e uma obra que surge assim, do nada, surgiu. E aí, no mesmo instante que ela surgiu, depois você vê que ela desapareceu. Começou grande, sem estrutura e morreu. Cuidado, comece aos pouquinhos. Há muitos que estão estudando 1 livro, 2 livros, e se já acha o pregador, já se acha o pastor. Grande, cuidado, primeira tentação, cai. Comece aos pouquinhos, comece de degrau em degrau, comece andando devagar, e você chegará a ser grande, mas com firmeza. Que Deus os abençoe grandemente.